Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou fazer aqui um react de uma fala lamentável do André Janones, que está agora aí repetindo algumas narrativas mentirosas que o lulopetismo vive também repetindo em seus canais, através também ali dos seus porta-vozes. Eu quero trazer para vocês aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda se você chegou e não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha ou like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, pessoal. E é o seguinte, antes de trazer aqui o vídeo do Janones falando e uma invertida que ele levou, eu quero apenas registrar que o TRE de Minas Gerais solicitou nesta terça, dia 2 de agosto, a cassação dos mandatos dos deputados federais eleitos pelo Partido Avante, como André Janones, Luiz Tibé, que é o presidente do partido, e Grace Elias. Conforme julgou o órgão, nas eleições de 2018, foi considerado uma fraude da sigla à cota feminina. Com isso, os parlamentares foram considerados inelegíveis e assim a decisão pode impactar na candidatura de Janones à presidência da República no pleito deste ano. O presidente do partido, Luiz Tibé, um dos impactados aqui com essa decisão do TRE, informou que o partido recorrerá ao TSE, a quem cabe analisar o recurso, disse ele. Os deputados confiam na justiça, certos que sempre adotaram a postura correta e não podem arcar com erros de terceiros, afirmou em nota. Então isso aqui é uma situação realmente preocupante que pode, inclusive, tirar André Janones dessas eleições. Mas vamos trazer aqui agora um vídeo ou um corte ali da entrevista que ele concedeu ao UOL e eu vou trazer em seguida e durante aqui talvez alguns comentários, vamos ver uma reflexão lá do próprio UOL a respeito disso aqui, que já adianto. Lamento que o André Janones tenha partido para essa estratégia. Bora então para o vídeo. Agora, deputado, e o Ciro? O Ciro Gomes, o senhor acha que há a possibilidade do Ciro se aproximar? Como o senhor está vendo a atuação do Ciro nessa questão do combate ao bolsonarismo e da união das forças de oposição ao bolsonarismo? Thales, o Ciro, ele tem excelentes propostas, é extremamente preparado. Eu falei com ele, a gente falou algumas vezes. Da última vez que eu falei com ele, eu tomei a iniciativa de falar, liguei para ele, ele disse que me retornaria logo em seguida para a gente marcar um encontro e não marcou esse encontro até hoje. Depois eu vi ontem que ele deu uma entrevista, uma coletiva, onde ele mencionou que não foi possível encontrar, mas que ele está à disposição e etc. Na minha análise, o que o Ciro erra é o seguinte: quando você Olha aqui, olha o que ele vai falar. Minimiza, quando você coloca, e eu sempre disse o seguinte, Bolsonaro e Lula, falei isso em várias entrevistas minhas e não tem incoerência, são farinhas do mesmo saco no sentido programático. O que eu queria dizer ali era que nenhum dos dois estavam se propondo de fato a enfrentar, por exemplo, o sistema financeiro no nosso país. Agora, em relação ao papel... Aí se o Janones for apoiar o Lula, vai. Isso é igual aquela coisa, né? Vamos, filho, na volta a gente compra. Tenha santa paciência, Janones, né? Francamente. É o que exerce na democracia, não tem como você colocar Lula e Bolsonaro no mesmo saco, no mesmo balaio, vamos dizer assim. E Ciro erra a mão quando faz isso, quando ele coloca Bolsonaro e Lula como 6 e meia dúzia. E existe uma diferença gigantesca entre ambos, e eu acho que ele ainda não teve a grandeza de perceber o momento que o nosso país está atravessando. Olha, isso aqui é igualzinho o lulopetismo fala. O momento em que o nosso país atravessa. Nossa, é lamentável. Eu digo isso aqui assim, um candidato que tem algumas propostas, por enquanto ainda é candidato, não desistiu, pelo menos até eu gravar esse vídeo aqui, e vem com esse argumento, Dá para criticar o Ciro por diversos outros motivos, ok, tá tudo certo, mas essas narrativas aqui é do lulopetismo, simples assim. História. Acho que ele está enxergando o momento presente, o amanhã, a sede, está numa vontade louca de vencer as eleições, o que é legítimo para alguém que já está na quarta disputa eleitoral, que sabe que tem uma capacidade gigantesca, que sabe que está preparado. É legítima essa vontade de vencer, mas deixa de ser legítima quando você coloca essa vontade à frente da defesa da democracia no nosso país. Então, deixa de ser legítima, então quer dizer que agora, quando o Ciro deseja ser presidente, ele, quer dizer, não é mais legítimo porque está à frente a defesa da democracia? Que conversa é essa, Janones? Com todo respeito. Na minha visão, ele erra a mão quando coloca
Lula e Bolsonaro no mesmo patamar em relação à importância da defesa da democracia no nosso país. Bom, continua falando algumas outras bobagens, eu digo isso aqui com toda tranquilidade, mas eu quero trazer agora para vocês um vídeo lá do UOL também, né? Essa entrevista foi no UOL, e depois ali nós temos o Felipe Moura Brasil e Madeleine Láxico fazendo algumas reflexões sobre essa fala do Janones sobre o Ciro, e vejam aqui a manchete lá, o título do vídeo: Janones ataca Ciro e sinaliza que está disposto a dar patadas por Lula. Vamos assistir aqui agora nessa parte, que o comentário do Felipe Moura Brasil foi realmente muito interessante. Certo, acho que foi certo. Ele já mostrou que o Lula está engatado, né? E que pode brincar de Levi Fidelis bem gostoso nessa eleição. O que é brincar de Levi Fidelis? Você fica dando patada no candidato em quem ele não quer bater. Então, assim, o Lula quer bater no Ciro, mas não dá para o Lula inventar uma mentira sobre o Ciro que nem essa que ele inventou agora, porque fica muito ridículo. Então ele pega alguém, como meu querido Levi, que Deus o tenha, faleceu, ficamos sem ninguém. Sabe, Levi, eu tivemos o mesmo primeiro emprego. Tanto Levi Fidelis quanto eu fomos assistentes do Ferreira Neto. Eu, inclusive, tenho uma única entrevista em que Levi Fidelis confessou quem fazia a manutenção da cintura do bigode dele. Madá, inclusive... Aqui a Madá chama atenção para um ponto importante, comparando o Janones com o Levi Fidelis, né, na suposição de que ele não vai desistir da candidatura à presidência para continuar e nos debates fazendo a parte suja que o Lula, que tem que posar o Lula paz e amor. Então o Lula não ataca ninguém, o Lula só é atacado, né? É a narrativa de muitos por aí. Então ela está supondo que o Janones, então, caso continue, se prestaria a esse papel que o Levi Fidelis já se serviu há algum tempo atrás aí. A criadora do Aerotrem, não é isso? Não era a pauta dele? A pauta dele era Aerotrem, depois o Alckmin inaugurou e não chamou ele para inauguração. Enfim, Levi fazia muito isso, o Levi fazia demais isso. Ele entrava ali no meio das candidaturas grandes, isso a gente vê nos debates, né? Ele virava um pugilista que ia bater em alguém que alguma das candidaturas grandes queria bater. E a gente viu que o André Janones está se dispondo a isso. Eu acho que mais sinalização disso, mais sinalização de apoio ao Lula do que essa, ele não pode dar. Ele já sinalizou que está com o Lula e que está disposto, inclusive, a fazer esse tipo de papel. Capaz até dele manter a candidatura dele, Felipe. Pode até manter a candidatura dele e ficar fazendo isso em debate. Aí depois ganha um cargo lá, ou ganha alguma benesse no partido dele. Aqui a reflexão importante que ela nos traz, estava até um pouco acelerado aqui, mas no meio do React, que é o React raiz. Então eu vou beber água, um cafezinho, que eu fico à vontade aqui com vocês. Mas é o seguinte, então ela colocou aqui, né, algumas questões, e vamos agora para o Felipe Moura Brasil. Que era a função do PSOL. E agora o PSOL está aí na disputa presidencial, está mais articulado nas questões regionais, etc. E, de repente, o André Janones pode assumir esse papel de ser aquele que faz os ataques, o trabalho sujo para o Lula, para que o Lula não sofra os rebotes, né, as invertidas, as reações dos demais adversários. Por que eu falei que ele não está sendo intelectualmente honesto, na verdade, né, em relação àquilo que o Ciro diz? E aqui sem fazer qualquer juízo de valor, porque eu acho até a posição do Ciro em relação ao Lula condescendente. Ele tem aumentado o tom crítico, e eu acho muito importante, porque ele faz isso com base em fatos. Ele narra a postura do Lula desde lá da época do Tancredo Neves, em que o Lula não quis apoiar o Tancredo, queria apoiar o Maluf, para depois ele aparecer como solução. Quer dizer, em todos os momentos em que o Brasil precisava de um consenso, é o que diz o Ciro, o Lula estava pensando apenas e tão somente nele. Eu quero até acrescentar, ele não citou aqui, Lula ficou contra a Constituição no começo, Lula ficou contra o Plano Real, contra Itamar Franco, sempre apostando no quanto pior, melhor. Opa, né, que se o negócio desastrar no Brasil, fica mais fácil do PT chegar ao poder e agora, nesse caso, do PT voltar ao poder. Então, o Ciro, ele, ao contrário do que diz o André Janones, ele não iguala o Lula e o Bolsonaro em relação à democracia. Nesse ponto, inclusive, na sabatina da Globo News, eu assisti inteiro e escrevi um artigo a respeito, Ciro versus Lula, está aqui na minha coluna do UOL. O Ciro disse que quer ir para o segundo turno com o Lula para debater as propostas de país, para tirar o Bolsonaro logo, porque ele representa um monte de coisa ruim. E assim, ele usa essa expressão, me lembro bem, a democracia fica pacificada e nós podemos debater.
as propostas, porque o Lula não está apresentando proposta. Aí ele critica o Lula por não ter proposta, por fugir do debate. Mas, quer dizer, ele tem tratado o Lula como um democrata. Pode haver, e eu aponto muito isso, às vezes com ironia até, esse negócio de você considerar pelo menos um grupo, né, corrupto, etc., e ao mesmo tempo democrata, como se a corrupção não corroesse a democracia. Mas é claro que o Bolsonaro faz uma ameaça à democracia, ou representa essa ameaça, de uma maneira mais ostensiva, aquela coisa antiga, de fora para dentro, aquela coisa de golpe com armamento, com forças armadas. E o resto é a corrosão. Agora, o Ciro distingue as duas coisas e não iguala em nenhum momento. Ele coloca o Lula ali como alguém que respeita, pelo menos, os resultados eleitorais e que estaria disposto a debater propostas, quer dizer, não está, né? Mas com quem ele gostaria de debater. Então... Só uma pausa aqui, o seguinte, porque em alguns momentos, né, você pode observar semelhanças gritantes entre Lula e Bolsonaro. A questão a minha luz aqui de novo apagou, mas vamos lá. A questão, por exemplo, política econômica, o tripé macroeconômico, a forma como Bolsonaro, né, atraiu ou, né, foi engolido pelo Centrão, e a forma como se relaciona com esses políticos. Valdemar da Costa Neto foi preso no mensalão petista, o presidente do partido Bolsonaro, Roberto Jefferson, né, Arthur Lira, Ciro Nogueira e tantos outros. Então o Ciro se propõe a mudar isso porque Bolsonaro repete a mesma fórmula do que foi feito no governo Lula, só que agora com alguns agravantes, como o teto de gastos, aí, a questão do Banco Central e outros pontos a mais. Mas então, em alguns aspectos, sim, eles são semelhantes na forma, mas o Ciro faz questão de destacar essa diferença, né, já que o Lula aceitou ser preso, aceitou a derrota da Dilma. Então tem essa diferença em relação ao que o Bolsonaro, nesse momento, sinaliza diante de uma eventual derrota. Eu não acredito nisso. Eu acho que se ele perder, vai sair. Ele pode reclamar, pode espernear, pode ficar nervosinho, fazer uma live, mas vai sair. E sim, quem vencer as eleições vai assumir no dia 1º de janeiro de 2023. Acontece muito em corridas eleitorais que um candidato repita. É bom para o pessoal ficar alerta, porque teremos agora 2 meses só disso. Um candidato, em vez de dar aspas ao outro, em vez de ler aqui, fulano disse isso, eu discordo por causa disso, esse ponto aqui eu sou contra por causa disso, aqui está errado por causa disso. Não, ele fala assim, não, fulano iguala, fulano diz que e tal, sempre distorcendo. Fazem isso com a gente, já fizeram muitas vezes comigo, certamente fizeram com a Madá. Fulano diz, e como é que você pode dizer que, e aí distorce tudo aquilo que você diz, dá um formato muito mais caricatural para poder refutar com maior propriedade. Então não é verdade. Ele critica assim, o Lula, e o Janones, só para concluir, emendando aqui o que a Madá disse, ele incorporou essa narrativa petista. Hoje tem jornalistas aí apurando o bastidor, dizendo que a narrativa dos petistas sobre o comportamento do Ciro, e eu acho que o Ciro deve manter, depois de tudo que ele falou, deve manter a candidatura dele, mas diz que o Ciro não tem maturidade emocional. Então você tem ali um apelo no sentido que até confirma a tese do Ciro, de que o Lula sempre quer tudo dele. Aliás, ele disse essa frase na sabatina da Globo News, que a democracia para o Lula é quando é tudo a favor dele, é quando ele é o chefe, quando ele é o cabeça de chapa e tal. Isso para ele é democracia. Esse comentário o Ciro fez, e é um comentário muito pertinente. Bom, pessoal, então vocês viram comentários aí do Felipe Moura Brasil e da Madeleine Láxico. Eu realmente, assim, lamento profundamente o Janones ter partido, né, para esse caminho, já que ele fala em equiparar e igualar, ele está se igualando aqui a uma parte do lulopetismo que, na minha opinião, faz muito mal, né, para o debate que tem que ser feito. Fiquei agora curioso, será que ele vai retirar a candidatura para tentar a reeleição como deputado federal? Se é que vai ficar elegível, né? Em Minas, por exemplo, o partido do Janones apoia Romeu Zema, mas o Lula apoia Calil. Como é que ficaria essa questão aqui em Minas? Ou será que o Janones seria, digamos, o porta-voz daquilo que muita gente fala aqui em Minas, que seria o voto lulema, né? De quem vota no Lula e no Romeu Zema, ou o Zemula, né? Fazendo uma brincadeira aqui que a gente vê nas redes sociais. Mas é assim, de todo jeito, né? O Janones, eu tenho que ser justo aqui, numa entrevista ao G1, colocou ali algumas ideias interessantes que eu particularmente concordo, mas esse comportamento aqui, né, eu lamentei ver
vindo do Janones e, assim, quer retirar a candidatura, quer apoiar o Lula, quer fazer uma crítica correta em relação ao Ciro, tá tudo certo, faz parte, não tem ninguém incriticável na política, não. Mas esses motivos aqui, olha, e por falar em democracia, né, como se todo mundo tivesse que se unir em torno do Lula e ninguém pudesse mais ser candidato, ou que ninguém pudesse criticar o Lula. Que coisa é essa de que não se pode criticar porque agora o foco é só salvar a democracia? Que é que muita gente repete por aí, daqui a pouco tá o Janones falando isso também. Então, como eu vejo também algumas pessoas refletindo, né? Se as pessoas que têm divergência em relação ao Lula querem de fato preservar a democracia, né, que apoiassem o terceiro colocado, que nesse momento é o Ciro Gomes, poderia ser a Simone Tebet ou um outro, para tentar tirar Bolsonaro do segundo turno. Agora imagina se o Lula vence o primeiro turno, como é o desejo de muitos, 51% dos votos válidos. Sem ter motivo para isso, bolsonaristas falariam em fraude, não sei o que e tal. Então, se tivesse uma união em torno do Ciro, por exemplo, daqueles que, tendo diferenças com o Lula, né, desejam de fato preservar a democracia, o melhor caminho seria o quê? Tira Bolsonaro do segundo turno e nós teríamos lá aquilo que o Ciro falou. Lula e Ciro debatendo ou tentando debater projeto, porque no caso do Lula aqui é só conversa fiada de picanha, de cerveja. Como se o Brasil fosse um paraíso no passado, não foi, né? E aí, aqui dispensa agora comentários dos erros e contradições do PT no passado e no presente, né? E a falta de propostas para o futuro. Então, vamos aguardar e ver qual vai ser o destino do Janones, mas baseado nessa entrevista aqui, nesse trecho específico, particularmente lamento o caminho que ele parece estar tomando. E eu quero só lembrar que eu, né, fui oficialmente confirmado agora aí candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais e nós lançamos uma vaquinha virtual. Então mesmo você que não mora em Minas Gerais, já que eu só poderia receber voto de quem mora aqui no estado, que quiser contribuir, a partir de R$10 pode fazer uma doação que vai ser super importante nessa nossa caminhada aí rumo ao Congresso Nacional em defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixo e na descrição. Então é isso, valeu pessoal e até o próximo vídeo.